Salve, salve, futuro da nação, tudo bem? Então vamos começar a gravar umas aulinhas aqui que vai servir para o pessoal do segundo ano, né, como conteúdo que tem que ser realmente trabalhado e para o terceiro ano vai valer como aquela revisãozinha marota para o Enem. Então vamos começar falando sobre ondulatória, só que antes de falar propriamente das ondas, eu gostaria de falar sobre as oscilações, né? Porque eu quero apresentar aqui uma parte inicial de oscilações, né? Depois eu vou voltar a falar de uma forma mais profunda, porque eu quero apresentar para vocês aqui dois conceitos que vão ser fundamentais para o estudo das ondas, que é o conceito de período e frequência. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar de período, no próximo vídeo eu vou falar de frequência e depois o barco segue aí. Então, a palavra oscilação, né, eu acho que não tem muito segredo. Quando eu falo em oscilação, é basicamente essa ideia que a gente tem do dia a dia, né? De que a oscilação é uma coisa que está associada com esse movimento de vai e vem, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda e por aí vai. Então tem vários sistemas na física, né, que a gente pode ver que vai apresentar essa ideia de oscilação. Mas um bastante importante, que vai ter bastante questões aí do PAS, do Enem, dos vestibulares, é o pêndulo simples. Tá certo? O que é um pêndulo simples então? É quando eu pego aqui, por exemplo, uma massa, tipo uma bolinha de chumbo, de ferro, de alguma coisa, prendo num fio, né? Prendo num fio, desloco, né? Vai ter essa posição vertical aqui, só que eu venho aqui, desloco esse cara para cá, né? Eu faço esse deslocamento dessa massinha para cá e solto essa bolinha aí. O que essa bolinha vai começar a fazer? Vai começar um movimento de vai e vem. Ou seja, vai começar a oscilar. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro conceito importante aí, quando eu estou falando de oscilação, vai ser o conceito de período. Tá certo? O que vai ser o período? Tempo para um ciclo completo. Então, no caso aqui do meu pêndulo simples, o que seria esse ciclo completo? Seria justamente ele sair dessa posição, vir até essa posiçãozinha aqui, a posição mais afastada, né? Um movimento de vai, vamos chamar assim, e depois, quando ele volta para cá, que eu vou chamar o movimento de vem. Então, ou seja, quando ele faz o vai e vem completo, eu falo que ele fez um ciclo completo. Tá certo? Para se fazer isso precisa de um tempo, né? Para ele sair daqui, vir para cá e voltar, tem um certo tempo. E esse tempo eu vou chamar de período. Tudo bem? O lance aqui também interessante é porque não precisa ser apenas oscilação, né? Eu posso ter qualquer tipo de movimento que seja cíclico, ou seja, movimento que se repete de tempos em tempos, né? Um movimento cíclico. Nem sei se cíclico tem acento, tem? Não sei. Confere aí depois. Não, vamos conferir agora? Olha só, velho. Que vergonha, professor de física que não sabe escrever, porra. Cíclico. Ah, cíclico tem acento, pô. Lógico, né, professor? Uma proparoxítona. Tá certo. Mas vamos lá. Qualquer evento que seja cíclico, eu também posso pensar num período. Então, quando a gente pensa no nosso planeta, né, o planeta Terra, você sabe que ele tem uma série de movimentos aí importantes. Por exemplo, período de rotação. Aqui eu coloquei de forma simplificada, né, mas rotação em torno do próprio eixo. Então você tem a Terra aqui e tal. Aí você tem um eixo de rotação. Então, para a Terra aqui dar uma volta completa em torno de si mesma, do seu próprio eixo, é o que a gente identifica como um dia, né? Ou seja, quer dizer que eu vou ter um período de 24 horas. Tudo bem? Eu vou chamar período, tá, pessoal? Eu vou sempre chamar pela letra T, só que é um T maiúsculo. Então, como é um T maiúsculo, eu vou chamar de Tzão. Então, quer dizer que o Tzão aqui, ou seja, o período de rotação da Terra vai ser de 24 horas. Período de translação da Terra, nesse caso aqui eu estou querendo falar em torno do Sol, né? Então, nós temos o Sol aqui e a Terra gira em torno do Sol. Qual que vai ser esse período? É o que a gente identifica como ano. Esse período vai ser de aproximadamente 365 dias. Por que aproximadamente? Porque tem algumas horas aqui ainda, né? E isso que justifica aquele famoso ano bissexto. Como foi o caso, por exemplo, de 2020, né? 2020 teve o dia 29 de fevereiro, né? Período de precessão. Eita, professor.
Que diabo é isso de precessão? Isso aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? Isso aqui tem até alguns fenômenos interessantes a respeito disso. Mas aí depois vocês mandam as dúvidas aí, se você não entender o que é isso. Mas é movimento de precessão da Terra, é um dos movimentos, assim como a rotação e a translação. Translação da Lua, aqui eu coloquei também de forma simplificada, mas eu estou colocando em torno da Terra. Esse período é de aproximadamente o quê? 28 dias. Ou seja, para a Lua dar uma volta completa em torno da Terra demora mais ou menos 28 dias. Então essa aqui é a ideia de período, é o tempo para um ciclo completo. Aprofundando um pouco mais, é uma formulazinha aqui muito interessante, muito bonita até, aqui para o pêndulo simples, que foi descoberta, né, primeiramente aqui, por um camarada muito importante para a física, que é o Galileu Galilei. Né? Então o que acontece? Diz a lenda aí, né, diz a historinha, que o Galileu estava lá na igreja, né? Estava na igreja e tal, e eu não sei se ele estava achando a missa um pouco chata, se ele estava entediado, mas ele começou a notar ali, né, que tinha aqueles lustres, aquelas luminárias e tudo mais, né? Que é como se fosse aqui um modelo aproximado de um pêndulo, né? E o vento batia ali naqueles lustres e o lustre ficava oscilando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o Galileu começou a comparar esse movimento dos lustres com seus batimentos cardíacos. Olha só, o coraçãozinho do Galileu aqui. E ele começou a sacar uma coisa muito interessante. Ele sacou que para cada período, ou seja, para cada ciclo completo, né, para o tempo, para um ciclo completo, sempre correspondia uma certa quantidade de batimentos do coraçãozinho galileano. Então ele achou isso interessante, começou a investigar isso melhor, né? Foi lá para sua casa, no seu laboratório, e começou a fazer vários experimentos aí, pegando massas mais pesadas, né? Às vezes aqui era 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos, 40 quilos e por aí vai. E comprimentos de fios diversos, né? Às vezes mais longa, às vezes mais curta. E ele conseguiu chegar numa relação muito interessante, né? Que o período, por um pêndulo simples, tá, galera? Pêndulo simples vai ser igual a 2 vezes π, lembra lá do π da matemática? Raiz quadrada de L sobre G. Olha só. 2π raiz quadrada de L sobre G. Onde que, vamos colocar uma legenda aqui, ó. O que vai ser esse tesão aí? Como eu já falei, o período. O que vai ser aquele L? Vai ser o comprimento do fio. Ou seja, esse comprimento aqui, ó. Esse aqui vai ser o L. E aquele Gzinho vai ser o quê? Vai ser a aceleração da gravidade. Então pronto. Então já um primeiro comentário importante aqui é de que ele sacou que o período não dependia da massa. Ah, e também mais uma observação aqui, ó. Isso aqui só vale para quando esse ângulozinho aqui, tá vendo que tem um ângulo entre a posição vertical, né, essa reta pontilhada, e aquele fio ali da amplitude máxima, quando aquele ângulo é relativamente pequeno, ou seja, por um ângulo menor do que 10 graus, tá? Ou seja, não é eu pegar para oscilações, digamos assim, pequenas. Para oscilações pequenas, essa fórmula aqui vai ser válida. Uma outra observação, uma primeira observação que ele sacou aqui, é que esse período não dependia da massa. Não interessa se você coloca aqui uma bolinha de 10 quilos ou de 1 grama, o período de oscilação vai ser exatamente o mesmo. Tá certo? Por exemplo, aí, só para a gente exemplificar como é que fica essa fórmula, imagina vocês o seguinte. Imagina que eu tivesse um pêndulo aqui um pêndulo com L igual a, vou pegar um valor aqui para dar uma continha mais ou menos exata, 40 metros. Aí eu quero saber qual que é o período desse pêndulo, tá certo? Tá, então L 40 metros é isso aqui, ó. Quer dizer que esse fio tem 40 metros. Tem 40 metros. Então o período vai ser 2 vezes π raiz quadrada de L sobre G.
Onde, olha só, para a gente terminar o exercício aqui, eu preciso informar qual que é o valor do π. Isso aqui, pessoal, a questão tem que fornecer, tá? Porque o π não tem um valor, digamos assim, não tem um valor decimal exato. Né? Então, tem problemas que vai ser 3,14, tem problemas que vai ser 3, tem problemas que vai ser 3,1. É o problema que tem que fornecer para você a aproximação decimal para o π. E a gravidade também, porque a gravidade ela varia de local para local da Terra, né? 10 metros por segundo ao quadrado. É que eu vou colocar aqui. Então, jogando esses valores aí, vai ficar como? Tzão, que é o período, é igual a 2 vezes 3,14 raiz quadrada de L, que é 40 metros, dividido por 10, que é o valor da gravidade. Agora é só fazer essa conta, né, galera? Vai ficar 2 vezes 3,14. Essa conta aqui vai dar quanto, hein, galera? Ó, vai ficar 40 dividido por 10 dá 4. E a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é quanto? É 2. Fazendo essa continha aqui, ó, esse 2 vezes esse 2 dá quanto? Dá 4. Então vou ter 4 vezes 13,14. Fazendo essa continha vai dar quanto, hein, galera? Vou fazer aqui no cantinho, ó, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 12,56. Ou seja, 12,56 o quê? Como estou falando de período, é tempo, isso aqui é medido em segundos. Então vai ter esse período aí de 12,56 segundos. Tudo bem, crianças? Beleza. Algumas aplicações aí importantes disso, tá? Tem essa discussão hoje, né? Sobre esse terraplanismo e tal. Então tem uma experiência muito legal, depois eu vou encaminhar uns vídeos aí, uns textos, sobre um experimento muito importante nessa discussão, que é o pêndulo de Foucault. Então esse pêndulo de Foucault, ele é uma das primeiras experiências aí, né, que a gente consegue fazer a partir da Terra para comprovar justamente esse movimento que a gente colocou aqui, né, que é o período de rotação da Terra. Então esse pêndulo é esse mesmo desenho aqui, mas só que com uma diferença. O L é igual a 67 metros. Então um pêndulo assim bem grande, né, comprimento de 67 metros. E isso aqui ele está localizado atualmente num museu em Paris, né? Que aí a partir do movimento desse pêndulo tem uma coisa lá que não pode ser explicada se a gente não considerar o movimento de rotação da Terra, né? Então depois dá uma olhada nesse experimento que é bem legal. Outra coisa interessante também, depois eu vou colocar isso no outro vídeo para não ficar muito longo, é que essa formulazinha aqui, ó, ela é fundamental para uma coisa chamada gravimetria. Depois eu vou explicar também o que é isso. Só que só para você ter noção, por exemplo, de uma importância para a gravimetria, quando você pega, por exemplo, o pré-sal, né? O pré-sal, ele é, por exemplo, ele foi descoberto a partir desse estudo que a gente chama de gravimetria. Tá certo? E é isso. Depois eu vou encaminhar uma listinha de exercícios para vocês verem isso aí. E vamos que vamos. Forte abraço a todo mundo e até mais.